capítulo 11 e o versículo 24. O Senhor, Ele é bom em todo o tempo e Ele tem cuidado de nós. E eu sei que o Senhor, Ele tem vitórias para nos conceder no dia de hoje. Sabemos que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, o Senhor, Ele nos concede. Porém, é necessário pedirmos segundo a sua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 11. Vamos começar do versículo 12. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não tinha frutos, e era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo, derribando mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, agora vamos ler, irmãos, o versículo 20. E saindo Jesus já tarde, saíram para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira não tinha se tinha secado desde a sua raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus, respondendo, disse: tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se assim será feito. E tudo quanto disser acontecerá. Por isso vos digo que tudo que pedires, orando, crendo, recebereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. E o versículo que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é o versículo 24, que diz assim: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço, Pai, por esta tão rica palavra. As tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas e não há quem possa, Senhor, fazer voltar atrás. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas,
em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Eu quero chamar a tua atenção para em poucos minutos eu te falar que é tempo de oração. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus falando, ele disse: orai sem cessar. Um certo dia, Jesus orando, e estava com ele alguns dos seus discípulos. E Jesus naquele monte, naquele lugar de oração, lá no Getsêmani, a sua alma estava tão angustiada, tão abatida. Mas ele estava orando. E eu quero chamar a tua atenção nesta manhã para te dizer, se o próprio Jesus, ele sentiu dor, angústia, cansaço, fadiga, a Bíblia nos diz que a alma de Jesus se angustiou. E ele teve a necessidade de orar, de conversar com o Pai. Agora eu te pergunto, imagine eu, imagina você. E nós sabemos que Jesus, enquanto ele estava na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. E sabemos que logo após Jesus ele ser crucificado, Jesus, ele foi ali, sofreu, padeceu, mas sabemos que foi-lhe dado todo o poder, nos céus e na terra. E muitos de nós, nos dias de hoje, não estamos nos atentando para este propósito, ou para esta causa. Eu quero deixar uma frase que você guarde no seu coração. É tempo de orar. É tempo de buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Os dias são maus. E nós precisamos dar fruto. Ora, Jesus, ele passou e estava com fome. Ele olha para aquela figueira e ele percebe que aquela figueira estava seca. Ou melhor, não tinha fruto, só tinha folhas. Jesus procurou os frutos e não achou, não encontrou. E Jesus simplesmente olha e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E Jesus passa e vai para o templo, para Jerusalém. Participou ali daquele evento, purificou o templo, colocou para fora os cambistas, os ladrões, os enganadores. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E casa de oração é lugar da bênção de Deus. Porque aqui quando nós oramos, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Ele responde às nossas petições. Ele realiza milagres. Porém, é necessário nós pedirmos ao Senhor que Ele nos dê direção, nos dê discernimento dentro da sua palavra. A Bíblia também nos diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Então, tudo quanto nós pedirmos ao Senhor, primeiro nós precisamos crer, acreditar
orar com fé. E precisamos saber também se aquilo que nós estamos pedindo está na vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos a nossa vontade. E a nossa vontade muitas das vezes nos engana. Às vezes nós olhamos e achamos que é algo bom. E o Senhor conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que é melhor para nós. E eu quero vos dizer, na direção do Espírito Santo, nesta manhã, que o Senhor, Ele tem tudo quanto nós precisamos. E enquanto nós estávamos ontem aqui no culto, eu ali sentada, nosso culto foi lindo, foi maravilhoso. Não faltou nada. Teve presença de Deus. Teve alegria nos nossos corações. Eu disse ao Senhor ali sentada: Senhor, muito obrigado por tudo quanto tem me concedido. Durante este ano, Senhor, Tu fizeste além daquilo que eu pensei e além daquilo que eu desejei. Porque tem coisas que nós desejamos e nós vemos que é impossível aos nossos olhos. Mas sabemos também que é uma promessa de Deus. E eu acho muito linda essa frase quando alguém diz assim: aquilo que Deus fala é prego batido e ponta virada. E eu tenho me agarrado nessa palavra. Aquilo que Deus prometeu, determinou ao meu respeito, não tem quem possa impedir. Guarde no seu coração. Ninguém consegue impedir o agir de Deus na sua vida. E eu ali fiquei só agradecendo a Deus. E dizendo a Ele que vale a pena, Sandra, estarmos aqui. Vale a pena orar pelos nossos irmãos. Vale a pena entregar o nosso coração, a nossa vida. Nos gastar e nos deixar gastar, Sandra, na obra do Senhor. Quantas coisas nós desejamos há alguns anos atrás. E nos dias de hoje nós vemos o cumprimento da promessa de Deus dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Que a gente olha e diz: Senhor, a partir de hoje eu só vou te agradecer, porque eu sei que Tu tem cuidado de nós. Tu tem cuidado dos nossos. E que vale a pena deixar tudo e fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Muitas das vezes sem força, cansado. Porém o Senhor, Ele é aquele que abre a nossa mente e nos dá o entendimento e a direção. Então, se você, durante este ano, ainda não deu fruto, eu tenho um conselho para lhe dar. Busque a presença de Deus. E diga: Deus, eu quero produzir. Eu quero, Senhor, ser achado de Ti. Para que quando, Deus, eu me apresentar diante de Ti, as minhas mãos não estejam vazias. Eu acho muito forte esta palavra. Porque Jesus aqui na terra, Ele foi perseguido, Ele foi procurado. Buscaram. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus terminou o que Ele tinha ido fazer no templo, Ele volta. E já a Bíblia diz assim que já era tarde. E saiu para fora da cidade. E foi tão interessante porque pela manhã, quando eles voltaram, que passaram pela figueira, eles viram que aquela figueira, ela tinha secado da raiz. Olha, irmãos,
desde a raiz. Se a raiz morrer, acabou-se. A raiz secou. E a Bíblia nos diz que aquela planta, aquela figueira, secou desde a raiz até o alto. Misericórdia. Por que secou? Porque Jesus, o próprio Jesus determinou: nunca mais nasça fruto de ti. E eu te pergunto nesta manhã, como é que nós estamos diante de Jesus? Estar aqui uma diante da outra é fácil, porque nós nos conhecemos. Um pouco, mas nos conhecemos. Mas Jesus, Ele nos conhece antes de nós sermos formados. Antes de nós sermos gerados. O Senhor já nos conhecia. E Ele sabe como cada um de nós chegamos até aqui. Mas eu não vim para cá, nessa manhã, para ministrar coisa mal. Não. Eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele faz. Mas é necessário ficarmos na posição que Ele quer, da forma que Ele quer. E quando os discípulos passaram junto com Jesus, porque os discípulos, eles estavam com Jesus na ida e estavam com Jesus na volta. Muitos só estão com Jesus na ida e perdem o caminho de volta. E eu quero te dizer, não perca o caminho de volta. Procure estar andando com Jesus. Ser crente não é andar de qualquer maneira. Ser crente é ser cidadão do céu. Cidade eleita por Deus. Povo escolhido, zeloso e de boas obras. Não é falar aquilo que quer. Não. Muitas das vezes nós pensamos aquilo que nós nem queremos. Mas falar é outra coisa. Só que os discípulos, eles foram com Jesus e voltaram com Jesus. E é tão interessante que Pedro, né? Só podia ser Pedro. Só poderia ser Pedro, irmão. Pedro, aquele discípulo de Jesus, sanguíneo. Aquele mesmo Pedro, que quando foram prender a Jesus, ele pegou a espada, passou na orelha de Malco e arrancou, decepou uma orelha. Agora eu te pergunto, a intenção de Pedro era de arrancar a orelha? Claro que não, irmãos. Ninguém pede uma espada para passar em outro, para querer arrancar uma orelha. Queria era arrancar a cabeça mesmo. Só que Jesus é tão bom, é tão misericordioso, que quando Pedro passa a espada, acerta só na orelha. Pedro aprendeu a manejar a espada depois que ele se converteu. Porque quando a gente se converte, a gente passa a meditar mais na palavra. Aí o Senhor diz, eu vou te dar sabedoria para você aprender a manejar a palavra, a espada. Porque contra a palavra, podem até falar contra você. Pode até se levantar contra você. Mas contra a palavra não tem como. Por quê? Porque é a palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Mete ela na bainha, Pedro. Aí é tão lindo
Ô irmão, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus pega o quê? A orelha de Malco e cola. Coloca ela no... Ô irmão, como Jesus é lindo. O homem, o ser humano, ele é muito prático para arrancar, para decepar. Mas Jesus não. Jesus pega e coloca no lugar certo. Entenda isso em nome de Jesus. Aquilo que você não tem, Deus, Ele vai fazer na sua vida. Mas, irmã Jeana, eu não sei como isso vai acontecer. Fique imaginando Jesus pegando a orelha de Malco e colocando no lugar. Fica aí, orelha. Colando. Eita Deus. E eu te pergunto nessa manhã, essa situação, esse problema, diante dos seus olhos, é muita coisa. Mas para Jesus, não é nada. Você é alguém que o Senhor chamou, capacitou. E deixou ir mais adiante para te dizer, você é uma mulher que inspira. Você é uma mulher, você é alguém que as pessoas olham para você e querem se parecer com você. Agora, vem comigo nessa manhã. Sabe por que querem se parecer com você? Porque você se parece com Jesus. Aí eu olho para a Rani, para a pregadora dessa manhã. Eu digo, meu Deus, como é lindo o jeito da Rani. Ministrar, pregar, andar. Ah, Senhor, eu quero ser assim como a Rani. Me parecer com a Rani. Aí quando nós vamos olhar para a caminhada da Rani, eita, ela se parece com Jesus. Ela é santa no falar, ela é santa no vestir, ela é prudente, ela é exatamente como Jesus disse. Seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Vigilância. Quando você vê que o mal vai lhe atacar, saia pelo outro lado. Tenha vigilância. Porque Deus, Ele tem algo lindo e glorioso para fazer. O nosso problema é que muitas das vezes, nós olhamos muito para as conquistas dos outros. E nos esquecemos que Deus já preparou algo para você conquistar. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você pode até não ter conseguido no ano de 2025. Mas se Jesus não voltar em 2026, você pode conseguir. Você pode conquistar. Deus pode abrir essa porta. Deus pode criar essa situação. Não, ainda vou melhorar. Ainda faltam quase 30 dias. Ou mais de 30 dias. Para o ano terminar. Você crê que antes de terminar o ano, Jesus pode? Jesus pode te dar, fazer aquilo que você passou o ano inteiro pedindo a Ele para fazer? Jesus pode nesse dia te dar a cura, a libertação dos filhos, abrir aquela porta de emprego. Jesus pode. E estamos nesse ciclo de oração, orando e crendo no extraordinário de Deus. Só que para viver o extraordinário de Deus, caminhe no ordinário, caminhe em ordem. Caminhe de acordo com a vontade de Deus. Aí Pedro, como eu estava falando, quando ele passou, ou quando eles estavam passando, que ele percebe que aquela planta ou aquela árvore, a raiz secou. E toda aquela planta também secou.
aquela figueira era um pé de figo. Ele olha e se lembra, ou lembra-se que Jesus havia amaldiçoado aquela figueira. Quando Pedro lembrou, ele disse: mestre, olha só para a figueira que tu amaldiçoaste. Ela secou-se por completo. E é de chamar a atenção. Só que tem uma coisa, Jesus respondeu e disse: tenha fé em Deus, Pedro. Aleluia. Tenha fé em Deus. Eu falo isso com você nesta manhã. Tenha fé em Deus. Volte a sua visão para as coisas espirituais. Aí Jesus disse: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Tudo começa no coração. O milagre, esse milagre que você está esperando, está começando a ser gerado aí dentro do seu coração. Mas as coisas ruins também começam no coração. Ou você acha que não? Primeiro se olha, depois cobiça. Porque o primeiro olhar ninguém tira. Olhou. O problema é no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas Jesus diz assim: se você confiar, se você crer, qualquer coisa, meu Deus do céu, que você quiser. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem coisas que Deus não quer lhe dar, mas você quer. A palavra do Senhor nos diz assim: qual é o filho que pede um pão ao filho e ele vai lhe dar, que pede ao pai um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Qual é o filho que pedindo um peixe, ele vai lhe dar uma serpente? Não dá, irmãos. Se o homem natural não dá, imagina Deus, que nos amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele tem coisas boas para nos dar. O problema é que muitas das vezes nós nos agarramos a coisa ruim, que nos faz mal. Mas Ele tem coisa boa para nos dar. E a palavra do Senhor nos diz: porque em verdade digo, que qualquer que quiser, que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, isso vai acontecer. Agora eu chamo a tua atenção nesta manhã. Qual é o monte que está na tua vida tirando o teu sono? Qual é a dificuldade que você está enfrentando, que você olha e diz: não tem como, não sei como fazer? É exatamente esse monte que o Senhor está te enchendo de capacidade, de força, e está te puxando para o local de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você pedir, orar, crendo e não duvidar, Deus vai fazer este milagre acontecer na sua vida. Mas é lindo porque primeiro Ele faz uma limpeza em nós.
o milagre não chega. Ah, irmã, eu vim aqui buscar um milagre. Foi mesmo, eu fico só olhando. Graças a Deus, venha mesmo. Jesus tem. Mas primeiro ele começa nos limpando, tirando tudo quanto não presta. Mas, irmã Jeane, dentro de nós tem o que não presta. Analise direitinho para ver se não tem. Tem, irmão. Tem. E nós precisamos ser parecido com Jesus. Jesus é lindo, irmãos. É perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele é o Deus que pode. Ele é o Deus que tem. Eita, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero concluir e te dizer: tudo quanto você pedir na oração, crendo, você vai receber. E eu já vou te dizendo que nada acontece de graça. Tudo tem um preço. Para chegarmos até aqui, um preço foi pago, está sendo pago. Nada acontece de graça. E deixa eu te dizer mais. A oração, irmãos, é uma arte. Você sabia disso? Que só o Espírito Santo pode nos ensinar. E é por isso que nós temos que dizer: Espírito Santo, ora por mim. Me ensine a orar. Eita glória. Reclamar eu sei. Você sabe. Pense como o ser humano é especialista na área de reclamar. Mas para orar, nós precisamos dizer: Espírito Santo, vem comigo. Porque diante de Deus, irmão, nós precisamos entender que ninguém manipula Deus. Eita. Alguém pode até me manipular. Agora ninguém manipula Deus. Eu posso, que Deus me guarde, até te manipular. Mas ao Espírito Santo de Deus, ninguém engana Deus. Eita glória. E deixa eu te dizer, Deus, Ele ama responder nossas orações. Ele quer responder nossas orações. E para isso acontecer, vamos ficar do jeitinho que Ele quer. Vamos obedecer. E eu tenho um conselho para concluir. Se está tudo bem na sua casa onde você se encontra agora, ore. Se está tudo bem na sua saúde, ore. Eita glória. Se está tudo bem no meio dos nossos filhos, vamos continuar orando por ele. Jó orava, Sandra. Orava pelos filhos e oferecia sacrifício por eles a Deus. Porque se porventura eles tivessem pecado contra Deus, que Deus tivesse misericórdia. E quando Deus quis provar Jó, não sobrou nenhum. E o que nós precisamos? Da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ninguém é merecedor de nada. Não estamos aqui porque somos bonzinhos, não. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Foi Ele quem nos levantou. Ele quem tem nos capacitado. É Ele quem me capacita, é Ele quem te capacita. E é por isso que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Tudo é a misericórdia. Tudo é a misericórdia. É a bondade dEle que não tem fim. Se está tudo bem, ore. Se estamos com saúde, vamos orar. Se os nossos filhos estão bem, vamos continuar orando. Porque se estamos de pé, é porque a boa mão dele nos alcançou. Tem nos mantido de pé e tem nos trazido até aqui.
Vamos agradecer a Deus louvando com a nossa Odoadril? Vamos.